Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Olá, abençoados! Graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura. Me chamo André Pimentel. Como vocês têm passado? Reinando em vida? Oh, meu querido, tem que reinar em vida. Com esse conhecimento, só nos resta reinar em vida. Bom, vamos continuar falando sobre o pecado nessa mensagem. Nós ainda temos mais algumas coisas a tratar com vocês aqui na carta de Paulo aos Romanos. E estamos no capítulo 8 e vamos entrar agora no verso 1. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Paulo, queridos, depois de ter passado por várias etapas na carta dele aos Romanos, ele chega nessa parte em que ele diz, olha, mediante todas essas coisas que eu já falei, tudo que eu já apresentei para vocês desde o capítulo 1, eu só tenho uma coisa a falar para vocês. Já não existe condenação. É isso que Paulo está falando. E, queridos, aqui cabe uma ressalva bastante interessante. Eu gostaria que vocês tivessem bastante atenção nisso que eu vou falar agora. Por quê? Nós estamos construindo um raciocínio. Então, vou fazer algumas perguntas. A quem Paulo direcionava esta carta? Claro que aos romanos, né? Mas Paulo falava a quem? A gentios e judeus convertidos ao cristianismo. Para os judeus que seguiam os ritos da lei, em que seus pecados eram apagados pelo sangue dos animais, isso uma vez por ano, quando se reuniam lá em Jerusalém e tinha o período de purificação, ali naquele momento era apagado os pecados do povo. Para os judeus, essa prática teria que ser abolida, porque no novo de Deus, que estava se aproximando, não haveria mais a necessidade do sangue dos animais para perdão dos pecados, pois o sangue de Jesus era os que justificariam eles. André, e para os gentios? Bom, para os gentios não estavam sujeitos à lei de Deus, eles estavam fora da velha aliança, que estava o quê? Acabando. E aqui entraria em cena no mundo os gentios não necessitariam de arrependimentos, e sim os judeus. O que os gentios precisariam era de uma reconciliação. Os que não eram israelitas eram, por natureza, filhos da ira. Porém, com o advento da vinda de Cristo, esse muro que separava caiu. Então bastava um gentio crer que isso lhe era imputado. Então, o que estava acontecendo aqui é que Paulo falava tanto para os judeus convertidos como para os gentios, que viriam a crer, sendo que na altura do campeonato, na linha do tempo que Paulo escreve aos Romanos, a graça e a lei se cruzavam no tempo e espaço. E Paulo falando aos dois grupos, que se fundiriam em um mais tarde, quando o templo de Jerusalém caísse, disse, olha, agora nenhuma condenação há. O que Paulo diz? A lei de Moisés que aborda todos os grupos, os judeus para cumpri-los e os gentios para a separação. Então essa lei caiu. É isso que Paulo disse ali quando eu falei, olha, não há mais condenação. Por quê? Porque não existe lei. Não é isso que ele disse lá no capítulo 5, no versículo 13? Vamos relembrar, abençoado, o que ele disse ali? Porque até a lei estava o pecado no mundo. Mas o pecado não é imputado, não é atribuído, não havendo lei. É isso que Paulo está repetindo aqui no capítulo 8 e no versículo 1. Tá aí, é isso que Paulo está repetindo. Agora, portanto, nenhuma condenação. Então, amados, falta também um detalhe aí, a cereja do bolo, que é o complemento desse versículo. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Que lindo, né, abençoado? Então, isso é somente para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aos judeus cabia o quê? O arrependimento das obras más, porque eles seriam levados a juízo de Deus. E aos gentios caberia o quê? Crer. Não é isso que Paulo disse lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13? E temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Como está escrito, cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. E isso foi imputado aos gentios que creriam. Muita gente talvez pergunte assim para mim, né? André, por que você diz que a graça e a lei, elas estavam junto no tempo daqueles dias, quando Paulo escreve suas cartas? Bom, queridos, é fácil entender isso e isso é muito importante. Eu queria que vocês prestassem mais uma vez bastante atenção. O templo de Jerusalém nesse tempo ainda estava de pé. E enquanto o templo estivesse de pé, nada disso seria concretizado. Eu não vou me aprofundar muito na questão do templo, tá bom?
mas era como se fosse a presença de Deus no mundo. Era o templo que dizia que a lei estava de pé. Por quê? Porque os pecados eram perdoados lá dentro. Ou seja, ele trazia o templo todo o conceito do velho pacto. E isso é para você ter uma ideia da dimensão do templo de Jerusalém e a sua importância, ok? Existe um outro detalhe também bastante interessante lá no texto de Romanos capítulo 8, versículo 1. Muitas versões não acabam daquela maneira como eu passei para vocês, acaba dessa maneira aqui. Eu vou explicar para vocês. Nos manuscritos mais antigos, termina da primeira forma que eu mostrei para vocês, tá bom? Com certeza isso aí foi um acréscimo por causa do próprio entendimento. E ele também é adequado ao nosso entendimento hoje em graça. O sistema religioso diz que andar em carne, ou andar na carne, é viver uma vida de prática de pecados. Para nós, em graça, pecado não existe mais, tá bom, queridos? Ou seja, para nós, a linguagem certa seria vive uma vida desregrada. Só que esse texto não fala de andar em uma vida desregrada. Isso é bem mais profundo que isso. É por isso que eu queria que vocês prestassem bastante atenção. Veja, quando falhamos, tá? E isso não é viver falhando, não é viver na prática da falha, do erro. Eu digo os deslizes da vida, quando acontece um deslize. Então, isso não é motivo para te pôr em condenação. Porque a única coisa que podia condenar alguém era o acusador, que era a lei mosaica. E essa foi removida, sim ou não? Ela foi removida. Agora, existe algo sim que pode te fazer muito mal. Uma espécie de condenação, que é a consciência do pecado. E você precisa aprender a se livrar da consciência do pecado. Então, viver na carne é viver na consciência do pecado. E o que mais faz o cristianismo tradicional hoje em dia é imputar nas pessoas consciência de pecado. Quando eu ainda estava no sistema religioso, estava em trevas, né? Eu estava assistindo um sermão Então ele estava pregando em cima de Romanos capítulo 8, versículo 1. A pregação foi muito boa, abençoados. Eu lembro como se fosse nos dias de hoje. O povo se alegrou muito, porque o pastor trouxe esse conceito de que não há condenação. Foi muito bom e excelente. Porém, no final da sua pregação, ele disse bem assim, olha, para encerrar minha mensagem, eu quero deixar claro que não há condenação, desde que você se mantenha livre da condenação. Eu falei, opa, poxa, ele deslizou, né? E na oração final, ele ainda disse o seguinte, vão com Deus e cuidado com o pecado para vocês não entrarem em condenação. Eu realmente, naquele momento, queridos, eu não entendi. Hoje eu sei o que ele estava fazendo. Ele estava trazendo às pessoas consciência de pecado. Ele estava imputando isso na vida das pessoas. E isso, meus queridos, é uma forma de aprisionamento. É por isso que eu quero te convidar a assistir às próximas mensagens dessa série. Por quê? Porque nós vamos estar abordando, falar tudinho para vocês do que é a consciência do pecado. Mostrar para vocês como se livrar dessa consciência, a remover isso da nossa mente, ok? Não perca, abençoado, a próxima mensagem. Bom, eu vou ficando por aqui. Graça e paz aí. E até a próxima mensagem.